Cristo, oh quanto anelo ter minha vida a cada dia com meu Rei, mas quão difícil é obedecê-lo, andar aqui como Ele mesmo quer. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim confiante estou. Sou fraco, eu sei, tropeço a todo instante, mas mesmo assim confiante estou. Quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Bom dia, crianças! Como vocês estão? Mais uma semana se passou. Eu espero em Deus que vocês tenham passado bem. Espero que vocês estejam em condições de estudar, de ficar em casa com a família, de ter saúde, de ter paz em casa, de ter condições de se alimentar direito, de descansar na hora certa, de sempre honrar aos pais, obedecê-los, e isso para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. É muito bom a gente poder, pelo menos, se ver um pouquinho assim, né? Eu mostro o meu rosto para vocês, vocês escutam a voz do pastor e a gente juntos estuda a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar uma lição que tem alguns mistérios para a gente resolver. Eu espero que vocês possam fazer isso junto com os seus pais ou com os responsáveis que cuidam de vocês. A história que nós vamos estudar está no livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Juízes 4 e 5. Abra sua Bíblia lá. As histórias no livro de Juízes têm uma grande marca. E a marca é que as pessoas daquele tempo, sem uma liderança na sua frente, já tinha morrido Moisés, Josué já tinha feito o seu trabalho de levar o povo à frente para conquistar Canaã, e depois de Josué não houve mais nenhum líder importante, ninguém que conduzisse o povo e o mantivesse sempre em observância da palavra de Deus, olhando o que Deus havia mandado fazer e obedecendo para a glória dele, obedecendo por amor. Não havia mais. O livro de Juízes nos conta que cada pessoa fazia o que achava mais certo. E as pessoas, então, começaram a fazer coisas que eram erradas diante de Deus. E os homens que tinham a sua função diante de Deus, diante da família, diante do próprio país, começaram a fraquejar no seu comportamento. Os homens não assumiam mais as suas responsabilidades. De modo que Deus levantou para cuidar do povo uma mulher e outra mulher para vencer o grande general do exército inimigo. Isso Deus fez para mostrar que aqueles homens do tempo dos juízes estavam fracos, ímpios, andando contra a vontade de Deus.
Vamos aprender um pouco mais sobre isso? A história que nós vamos ver hoje mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Começaram a fazer de novo o que não era correto diante de Deus. E assim, Deus, para disciplinar aquele povo, Juízes capítulo 4, entregou esse povo nas mãos de um rei inimigo de Israel. E esse rei dominou sobre Israel durante 20 anos. 20 anos! Você já tem 20 anos? Quantos anos você tem? Pode contar nos dedos, não tem problema. Alguns não precisam mais contar nos dedos, né? Então, sei lá, 5, 6, 10 anos, eu não sei quantos anos você tem, mas eu sei que são menos do que 20 anos. Mas um tal de Císera tomou conta daquele lugar por 20 anos. Está no versículo 3. Por 20 anos oprimiu duramente os filhos de Israel. Tava difícil a coisa para eles, viu? Como eu disse antes, quando os homens fraquejam, Deus não deixa o povo sem liderança, mesmo que seja para repreender o povo. Deus teve na história mulheres preciosas, dignas, corretas, gente realmente crente. E uma dessas mulheres se chamou Débora. Débora, mesmo com os homens fraquejando ao seu redor, cria no Deus verdadeiro. E crendo no Deus verdadeiro, foi levantada por Deus como profetisa. Isso está lá em Juízes 4, versículo 4. Juízes 4, 4. E ela era a juíza de Israel naquele tempo. Como juíza e profetisa, Débora recebeu da boca do Senhor a instrução de que deveria levantar o povo de Israel para guerrear contra os seus opressores. E foi dizer isto a Baraque. Sabe o que Baraque fez? Ele disse: Olha, eu até vou, sabe, mas eu vou para a guerra se você for comigo. Isso está no versículo 8. Ele diz assim: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Belo homem esse, hein? Corajoso. Débora foi com ele, mas avisou Baraque de algo muito importante. Eu vou ler para vocês. Está no versículo 9. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Císera, o comandante do exército inimigo. E saiu Débora e foi com Baraque até o local da guerra. Aconteceu a guerra, e Císera, o comandante do exército inimigo, ficou muito cansado e precisou se esconder. Precisou encontrar um lugar onde ele pudesse até mesmo descansar um pouco, sabe? Estava difícil para o Císera. E ele foi e encontrou alguém que o recebeu. Foi uma mulher chamada Jael. Jael recebeu Císera. Jael era israelita. Jael recebeu Císera. Deu alimento para Císera. Deu lugar para Císera descansar. Mas você se lembra o que Débora disse para Baraque? Débora disse que seria da mão de uma mulher que o Senhor tiraria a vitória para Israel. Quando Císera dormiu, Jael o matou. É, coisa dura de entender, né? Mas foi o que ela fez. E com isso, como era uma guerra, que acabou sendo aceito como uma coisa válida, Israel venceu o combate.
Débora fez questão de dizer a todos que a vitória era da parte do Senhor, e Jael foi exaltada como uma mulher muito valorosa, corajosa, uma mulher que servia ao seu povo. O que a gente aprende com essa lição, hein? Com esse texto precioso das Escrituras? A gente aprende que Deus guarda o seu povo. Você é crente em Jesus? Deus zela pela tua vida. Mas não zela só pela tua vida não, meu amiguinho e minha amiguinha. Zela pela vida do povo dele, dos crentes, de todos os crentes. E olha, ele cuida dos crentes mesmo quando os crentes não cuidam de si mesmos. Ele cuida dos crentes mesmo quando os crentes são infiéis e desobedientes. Os homens deveriam estar à frente do povo de Deus, cuidando do povo de Deus, mas não estavam fazendo isso. Deus abandonou o seu povo? Não. Levantou Débora, levantou Jael, e por meio das mãos destas duas, levou o povo de Deus à vitória contra os seus inimigos. Louvado seja Deus pelas mulheres fiéis. Que Deus abençoe e os homens sejam fiéis e sejam cumpridores daquilo que Deus mandou que eles fizessem. Mas, sobretudo, louvado seja Deus porque Ele é fiel. A Bíblia ensina pra gente que os homens e as mulheres têm funções diferentes no corpo de Cristo, na família e na sociedade. Mas também mostra pra gente, a Bíblia nos ensina, Deus então nos ensina, que diante dele, para a salvação, não há diferença nenhuma entre homens e mulheres. Nós temos funções diferentes na família, na igreja, na sociedade, mas diante de Deus nós não temos diferenças. E Jesus mostrou isso certa vez. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nós vemos que uma mulher vai até o Senhor Jesus na véspera da sua crucificação e derrama sobre ele um perfume muito caro. E as pessoas ficam falando, mas como ela pode fazer isso? Isso é um grande desperdício. O Senhor Jesus protegeu a mulher, defendeu-a das agressões que ela sofria, embora fossem somente palavras erradas que falassem para ela, ninguém chegou a agredi-la fisicamente, mas falaram coisas que não deviam falar sobre ela. E ele disse: deixem essa mulher. Ela praticou uma boa ação para comigo. E sabe o que mais ele fez? Ele disse assim: olha, com toda a verdade eu afirmo a vocês, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que essa mulher fez para a memória dela. O Senhor Jesus ama e preserva o seu povo. E para o Senhor Jesus não há diferença para a salvação entre homens e mulheres. Ele salva quem quer, e homens e mulheres são iguais na sua presença. Até, me permita dizer mais, para o Senhor Jesus não há diferença de cor de pele, não há diferença de origem, tanto para a salvação quanto para a perdição. O Senhor Jesus diferencia conforme cremos ou não cremos nele. Deus abençoe a sua vida. Que você seja crente em Jesus. Se você é um menino, cresça para ser um homem de Deus. E desde já, honre a Deus. Veja como fez Daniel na Bíblia. Veja como fez Samuel na Bíblia. Desde criança, servindo a Deus, como Jesus Cristo o fez e mostrou como fazemos. Leia lá no Evangelho de Lucas. Se você é uma menina, cresça para ser uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, uma serva que respeite o seu esposo, que o honre
como a igreja deve honrar a Cristo, mas que não se tenha a si mesma como menor do que o homem, apenas tenha ele como aquele que Deus determinou que seja o líder, não por ser melhor, mas por representar a Jesus no relacionamento da família e da igreja. Fazendo assim, desde já, meninas e meninos, vamos servir a Deus com tudo o que Ele nos deu. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. Até mais, se Deus quiser. Deus de amor, fica conosco, agora e para sempre. Amém. Dá-nos a bênção de sermos para sempre fiéis a Ti, que em cada instante lembremos que o nosso amor vem do Senhor. Aleluia, te amo.